só 15 segundos para sair do lugar e ir lá cumprimentar aquela pessoa que você não viu. É o tempo de eu ir buscar minha Bíblia e voltar. 15 segundos, vai, 14. Sete, 6, contagem regressiva. 4, 3, foi para o inglês já, misturei. Estou acostumado, né? Aí me confundo às vezes. Ai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que domingão abençoado, irmão. Quem suou bastante hoje à tarde, quem? Quem teve luta para vir para a igreja, porque estava com vontade de ficar em casa fazendo nada? Quem? Só eu? Amém, lá, Nete. Esse tempo baixa a moral da gente, né? Baixa a pressão, baixa tudo. Mas, com pressão baixa, nós estamos aí. Teve gente que veio a pé para ter certeza, né, Tom? Uma caminhada para a pressão melhorar. Mas amém. Tivemos um culto abençoado hoje de manhã. Benção. Eu sei que agora, mais uma vez, Deus vai falar conosco. Pega a tua Bíblia então, livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Mateus 7, versículo 13 e também o 14. Bem conhecido esse texto. Nós estamos aí na expectativa do início das escolas a partir de amanhã, essa semana. E eu lembro de um texto bíblico, onde Deus diz assim: que o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que uma média de 90%, a minha experiência, 90% das vezes que a gente tem um atendimento, nos atendimentos pastorais, quando as pessoas têm problemas e dificuldades e vêm conversar com a gente, 90% dos problemas das pessoas seriam resolvidos se elas lessem a Bíblia um pouco mais. 90% dos problemas não chegariam até o pastor se a pessoa conhecesse a Deus, conhecesse as coisas de Deus, entendesse a vontade de Deus, conhecesse a palavra de Deus, soubesse o que fazer e não fazer. 90% aproximadamente dos problemas da nossa vida, da tua vida, estariam resolvidos apenas por conhecer a palavra, ou melhor, talvez eles não existiriam. Alguns problemas vêm de decisões erradas, alguns problemas vêm de situações que nós não conhecemos. É por isso que Deus diz na sua palavra: o meu povo perece, ele sofre, o meu povo se dá mal, dá errado as coisas para ele, se estrumbica, como diz o Chacrinha, né? O meu povo, porque não conhece, porque não sabe. Então, às vezes, irmão, o conhecimento que é ofertado é apenas vai salvar a tua vida, vai salvar a minha vida, vai salvar o nosso relacionamento, vai salvar na minha casa. Barulho é esse? É o vento do Espírito. Desliga lá, Mike, desliga lá, deixa só esse microfone ligado. Algum cabo aí que está revoltado. Não é o diabo, irmão, tá? É só um mau contato aí. Às vezes os cabos ficam velhos, né? Vai ficando assim. Opa, esse pode deixar. Esse, obrigado. Aí a hora começa a dar chiadeira, o diabo se levantou no culto hoje. Não é, o cabo que ficou velho, tem que trocar. Comprar um novo, um microfone. Mas então, irmão, olha aqui para mim. Só que o problema é que conhecimento tem um custo. E esse é o nosso segredo. Nós não estamos dispostos a pagar o preço por conhecimento. Que no nosso caso, aqui na igreja, não é nem dinheiro. O custo é só disponibilidade, é tempo. O
custo, às vezes, é o momento do descanso. Eu vou abdicar do momento de descanso, porque na segunda-feira à noite, saí de casa e vim para a igreja, já vim no culto domingo. Na quarta-feira à noite, mas eu tenho a célula na quinta. Mas é o custo. É por isso que a Bíblia nos alerta, e Deus diz, medita no livro desta lei. Ele disse para Josué, de dia e de noite. Em outro texto ele diz, fala andando no caminho, parado, sentado com a tua família. Coloca parte do texto, os judeus eles fazem uma caixinha aqui, né? Mas escreve na testa, nas mãos. Porque se você aprender a entender, então, este texto lá de Josué, irmão. Farás prosperar o teu caminho. Prosperidade do conhecimento. Então, olha só. Muitas das situações que nós passamos difíceis e as que estão por vir, podem ser evitadas. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, todas as vezes que a gente estuda, todas as vezes que a gente aprende algo novo de Deus, nós estamos evitando e sanando problemas que ainda nem vieram e que nunca mais virão em nome de Jesus. Porque se a falta de conhecimento nos faz perecer, buscar e ter o conhecimento nos fará vencedores no nome de Jesus. Amém? Então tá aí, irmão. As escolas, os professores, de maneira voluntária, também estarão aqui na segunda-feira, também estarão aqui na quarta-feira, ofertando aquilo que Deus já nos deu. Não sabemos tudo, mas o pouco que sabemos, vamos contribuir, vamos compartilhar. Então pense nisso, pense se não vale a pena, porque às vezes a gente tem preguiça de sair de casa para vir na igreja buscar conhecimento. Outro dia vai ter que sair de casa com dor, para vir na igreja buscar a solução de Deus, buscar milagre. É melhor evitar, tá bom? Então pense. Eu estou aqui forçando um pouquinho talvez, mas é pelo bem, pelo teu bem e o meu, que daí nós também vamos evitar o trabalho para todos nós, amém? Isso vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém, irmão? Mas se tiver com problema, pode vir falar com o pastor, que nós vamos orar com você, e Deus vai nos ajudar. Mateus 7,13, já achou, né? Depois dessa 1 hora que eu fiquei falando aqui. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Primeira frase do versículo 13: entrai pela porta estreita. Vai falar conosco, Espírito Santo. Fala agora, Deus, ao nosso coração. Pela tua palavra, meu Deus, aviva-nos, motiva-nos, desperta-nos. Santo Espírito de Deus, nós precisamos de ti. Venha sobre nós nessa hora, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente, então, fique tranquilo. Na medida do possível, fique em paz. Você já ouviu aquela expressão que diz que todos os caminhos levam a Deus? Ou que todas as religiões levam a Deus? Esta é uma concepção mundana. Essa é uma concepção, uma ideia, um conceito do mundo. Porque no conceito bíblico, quando nós olhamos para a Bíblia, e quando nós ouvimos e damos atenção às palavras bíblicas, nós aprendemos, como aqui Jesus já diz mais uma vez, que para chegar ao Pai, o caminho da vida eterna é um só, único e exclusivo. Não há vários caminhos, não há muitos caminhos. Aliás, o nosso Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio por conta ou com a tarefa de executar duas obras.
Duas coisas Jesus veio fazer. A primeira delas, e bem importante, mas que também depende da outra, uma que talvez completa a outra. A primeira coisa que Jesus veio fazer aqui na terra, que era muito importante. Nós celebramos no primeiro domingo do mês, no domingo de ceia, nós celebramos a morte de Cristo. Nós celebramos a sua entrega, a entrega total de Jesus, quando Ele próprio entregou-se para morrer na cruz, o sacrifício perfeito, o castigo que nos traz a paz, a única forma, a única maneira de que nós tenhamos mais uma vez paz com Deus. O sacrifício de Jesus, a obra do Calvário, que abre a porta, ou a porta que se abre, para que nós tenhamos acesso a Deus, verdadeiro acesso, completo acesso a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele estava ali executando o plano de Deus, o plano de salvação. Sem morte não haveria remissão de pecados, sem morte não haveria redenção, sem a morte de Cristo não haveria salvação, a obra do Calvário. Ele veio para executar essa obra e a executou até o fim. Mas antes da morte do Calvário, a Bíblia nos conta que Jesus, Ele investiu aproximadamente 3 anos do seu tempo aqui na terra, em um ministério evangelístico, anunciando o reino de Deus e anunciando as coisas de Deus e trazendo à luz aquilo que ainda estava obscuro, porque os homens não puderam compreender na exatidão o que era o plano de Deus e como era. Então Jesus, Ele andou por esta terra, formando discípulos, ensinando e dizendo: o reino de Deus é assim. Ele tinha a obra da cruz, Jesus precisava vir e morrer, mas Ele, antes de ir, Ele chamava a atenção dos homens e dizia: preste atenção no que eu vou fazer, é assim que as coisas são, a porta estará aberta, mas é preciso andar deste jeito. A obra de Cristo em 2 etapas. Primeiro, Ele anunciou o Evangelho, Ele anunciava o reino de Deus, anunciava em salvação, Ele dizia: é chegado o reino de Deus, e depois Ele próprio, entregando-se na cruz, foi a porta, o caminho que leva ao reino de Deus, que leva a Deus. Porque também não adiantaria de nada se Jesus andasse por 3 anos aqui nessa terra, se Ele curasse todos os homens que Ele curou, se Ele ressuscitasse todos os mortos que ressuscitou, se Ele caminhasse por sobre o mar, multiplicasse pães e peixes, e não tivesse ido à cruz, nós talvez poderíamos ter uma boa filosofia de vida. Nós talvez poderíamos ter uns bons conselhos, talvez seguindo aquilo que Jesus tinha ensinado, nós poderíamos ter uma vida um pouco melhor aqui nessa terra, mais agradável, com menos problemas, mas continuaríamos com o maior dos problemas, que é a perdição eterna, a condenação eterna, a qual nós estávamos conduzidos pelo poder da morte e do pecado. Então Jesus, Ele executou a sua obra em 2 etapas. Primeiramente, trazendo à luz o que estava obscuro, anunciando e dizendo que Ele faria, como faria e por que faria, e depois entregando-se na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo aquilo que Ele tinha já nos prometido. E nesta obra, neste caminhar, de anunciar e de dizer, Ele nos ensina aqui neste texto, Ele dizendo: há 2 caminhos. Ele está, antes mesmo de entregar-se, já nos ensinando, dizendo: tem uma escolha. Jesus nos apresenta aqui, inclusive, um certo dilema, porque é uma escolha que devemos fazer todos os dias. Ele diz: há apenas 2 caminhos, e que um deles é o exclusivo para acesso à vida eterna. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho, não tem um caminho mais fácil. Ele disse: há 2 caminhos e a escolha é tua. Há 2 caminhos e a escolha é minha. E ele fala sobre a porta larga e a porta estreita, na expectativa de que nós possamos escolher bem, de que nós possamos escolher a porta correta, o caminho correto.
E quando chega o tempo da escolha, irmão, essa decisão é exclusivamente minha. Essa decisão é exclusivamente nossa. Jesus, ele fez a sua parte, ele anunciou, ele ensinou, ele explicou, ele revelou o seu poder, ele se entregou na cruz e ele disse: há dois caminhos, escolha o teu. Há dois caminhos, escolha o que você vai trilhar, e nos deu aqui as condições deste caminho e nos ensinou sobre as diferenças deste caminho. E a primeira diferença entre os caminhos, ele deixa bem claro quando ele nomeia o caminho. Ele diz: tem um caminho largo e tem um caminho estreito, a porta larga e a porta estreita. Ele está dizendo: o caminho estreito é o caminho de esforço. A primeira diferença que nós vemos e que nos leva a balançar na escolha dos caminhos é o esforço. Porque se nós escolhemos pelo esforço, a porta larga parece ser a melhor escolha. Porque se tem uma coisa que nós não gostamos, gente, é de exercer esforço. Se tem uma coisa que o ser humano não quer e deseja, é fazer o mínimo esforço possível. É por isso que eu moro aqui a 2 quadras quase da igreja e venho de carro para a igreja. Porque é menos esforço. É por isso que a gente vai lá no shopping. Tem as escadas rolantes e do lado tem uma escada para subir, normal. Na escada rolante está lotado e fila para ir subir. O povo fica parado esperando alguém subir para subir depois. E a escada normal está vazia porque tem esforço. Nós queremos, e a tendência nossa, natural do ser humano, é buscar a melhor condição, o mais confortável. É natural de nós, é natural do ser humano. Então, se nós olharmos pelos caminhos, olhando pelo esforço, nós vamos tendenciosamente, ou nossa tendência natural é escolher o caminho largo, porque é mais fácil. A porta larga, o caminho espaçoso, que não requer esforço, de fácil caminhada, o caminho de uma vida desregrada, o caminho onde ninguém me diz o que eu tenho que fazer, ninguém me diz o que eu preciso fazer, um caminho de não ter compromisso, de descomprometimento. Eu faço se eu quero, quando eu quero, é mais fácil, é mais gostoso, nos agrada muito, porque nós somos tendenciosos à facilidade. Tudo da nossa casa, na nossa vida, a gente busca o mais fácil, o controle. A televisão tem que ter o controle remoto. Acabou a pilha do controle remoto, não funciona mais, aí a gente se move. Mas por quê? Porque eu preciso buscar mais conforto. Eu quero mais facilidades, é natural. E Jesus, ele nos diz há 2 caminhos, um é tranquilaço. Ele diz: um é largo, você vai com ele na tranquilidade. Mas ele diz: mas tem o outro, a porta é estreita, o caminho apertado. Este sim, ele requer muito esforço, ele requer dedicação. É um caminho de difícil caminhada, porque ele exige de nós uma vida regrada pela palavra de Deus. É uma vida de abdicação, é uma vida de entrega, é uma vida de morrer para viver, é a vida de perder para ganhar. É o caminho que tem a cruz, porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é por isso que ele nos ensina, ele diz: tem um caminho que é mais difícil. E quando nós olhamos e temos os nossos olhos apenas fixos no caminho, e nós pensamos no esforço, nós não queremos exercer esforço, então nós vamos pelo caminho largo. Então nós escolhemos não nos comprometermos muito. Então nós escolhemos não exercer esforço. Porque, irmão, se tem uma coisa difícil nessa vida é orar. Outra coisa difícil nessa vida, porque a carne não quer, a carne ela quer prazer, a carne ela quer descanso. É por isso que o Netflix faz sucesso, irmão.
Netflix faz sucesso porque lá você senta e recebe tudo prontinho. Só liga lá e fica sentado no sofá e não faz nada. É uma delícia. É por isso que a televisão faz sucesso, agora o celular. Você senta ali, a gente fica 1 hora no Facebook. Só rodando, consumindo, sem exercer esforço. Mas quando Jesus nos alerta, já há mais de 2000 anos atrás, Ele já chama nossa atenção, dizendo: o meu caminho é o estreito. O meu caminho é aquele que requer muito esforço. O meu caminho é aquele que requer proatividade. Eu tomo iniciativa em buscar a Deus. Eu tomo a iniciativa em ir até Ele. Eu tomo a iniciativa em mudar os meus conceitos. Eu tomo a iniciativa em mudar a minha mentalidade. Eu tomo a iniciativa em mudar os meus hábitos. Eu tomo a iniciativa, é cansativo, é desgastante, por vezes angustiante. O caminho é estreito, mas esse é o caminho que conduz à vida eterna. Não há outro. Não dá para ficar mais fácil. Às vezes nós queremos negociar com Deus na expectativa de que Ele torne o nosso caminhar mais fácil com as nossas justificativas pífias. Ah, Senhor, mas eu sou fraco. Ele disse: mas o meu caminho é estreito. E depois Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ah, mas agora eu estou cansado. Então Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O caminho estreito, que requer esforço, o caminho estreito, de caminhada difícil, o caminho estreito, de dedicação, o caminho estreito, apertado, de abdicação, o caminho estreito, apertado, de uma vida regrada pela palavra de Deus. Desde criança, eu vejo nas igrejas, os pastores pregar e no final eles fazem um convite e dizem: quem aqui quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E as pessoas, quando percebem que a chapa está quente, quando percebem que a coisa está difícil, e pela palavra pregada nasce no coração uma esperança, na expectativa de que Jesus pode mudar a sua vida, de que Jesus pode mudar a sua história, de que Jesus pode resolver os seus problemas. Então ela decide: eu quero esse Jesus, e ela entrega a vida para Jesus. Mas muitos vêm até Jesus apenas em busca do Salvador. O negócio pega, a chapa esquenta, a coisa fica difícil quando Jesus Salvador também se apresenta como o Senhor. Queremos a salvação que vem de Cristo, mas repudiamos, não aceitamos o senhorio de Cristo. Porque quando percebemos que a vida eterna, o reino de Deus, Ele tem regras bem definidas, princípios bem definidos, que foram cumpridos primeiramente pelo próprio Jesus, porque Jesus nunca nos pediu nada que Ele não tenha feito antes. Então nós pensamos bem, este caminho requer muito esforço. Este caminho requer muita abdicação. Para que tanto? Mas por que tanto? O caminho é antagônico, é diferente. Nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos numa sociedade corrompida. E então nós achamos que o caminho de Deus, que o caminho de Cristo, que a Bíblia, ela é forte demais, por que tanto? Mas não compreendemos, e é porque nós não conhecemos a Deus, e não conhecemos a palavra de Deus, e não compreendemos que não é Deus que é justo demais, mas a sociedade é que está profanada demasiadamente. Não é Deus que está exigindo muito, é a sociedade, somos nós os homens que se afastaram demais de Deus, e agora o caminho de volta é difícil. E Jesus, sabendo disso, Ele falou: quem quer vir comigo tem um caminho, é difícil. Mas não é difícil porque Jesus fez um caminho de espinho.
Não é porque Deus ele criou um caminho apertado para nos ver sofrer, para nos provar. Não, irmão. Deus nos criou. Ele sabe exatamente quem somos, Ele sabe exatamente como somos. Aliás, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe que quando nós nos afastamos dEle, quanto mais longe nós estamos, mais difícil é apertado o caminho de volta, porque implica em abrir mão daquilo que eu sou, para viver aquilo que Ele abre, implica em abrir mão daquilo que eu quero, para viver aquilo que Ele quer, implica em me diminuir, para que Ele cresça, implica em deixar os meus sonhos e projetos, para viver os sonhos e projetos de Deus, e Ele sabe como nós somos, Deus nos conhece bem, Ele sabe da nossa prepotência, Ele sabe da nossa arrogância, Ele sabe do nosso orgulho, Ele sabe da força dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E é por isso que a Bíblia nos alerta que o coração é enganoso. Então o caminho de volta, o caminho é estreito, não é porque Deus estreitou o caminho é estreito porque nós somos apaixonados pelo caminho largo. Nós somos tendenciosos a caminhar onde é mais fácil, porque requer menos esforço, requer menos dedicação. Não precisa ir na igreja, vai quando quer. Não precisa ir na célula, vou se eu tiver com vontade. Não precisa assumir compromisso com a evangelização. Eu não preciso assumir compromisso com as coisas de Deus. Eu não preciso assumir compromisso com nada, porque eu vou se eu quero, é mais fácil. A nossa tendência é essa, é buscar o Jesus Salvador, mas não aceitar o Jesus Senhor. Mas Jesus falava de reino. O reino de Deus é assim. E só podemos chegar no reino de Deus se trilharmos o caminho estreito, onde implica aceitar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Esforço. A segunda coisa que nós vemos aqui que diferencia um caminho do outro são os números, eu coloquei aqui. Porque quando escolhemos e olhamos apenas pelos números, a porta larga parece ser a melhor opção, uma vez que somos seres sociáveis, gostamos de andar junto às multidões, queremos pertencer à maioria. Mas Jesus disse, a porta larga, muitos entram. Ela está à disposição, fácil de ser encontrada, com poucas ou nenhuma restrição. Vamos atrás da maioria. A gente é que nem aquele crente chuchu. Tem 3 vitaminas, eu falo aqui, né? A, B e C. Água, bagaço e casca. Não tem mais nada. Parece nada para ninguém. Totalmente influenciável. Porque se você colocar o chuchu, cozinhar com uma carne moída, ele vai ficar com gosto de carne moída. Se botar o chuchu no feijão, ele fica com gosto de feijão. Se fizer um chuchu com frango, ele vai pegar o gosto do frango. Ele nunca coloca o sabor dele em lugar nenhum, ele só recebe, ele é influenciável. Ele é influenciável pelo meio. Porque é mais fácil, nós somos assim, irmão, influenciáveis pelo meio. Porque temos um desejo que Deus nos colocou como seres sociáveis que somos. Nós queremos ser aceitos, nós não gostamos de ser desprezados. Ninguém quer ser desprezado. Aliás, muitas pessoas vêm para a igreja, entram na igreja, ficam na igreja, porque elas gostam do sentimento de pertencer a um grupo. Às vezes nem é por Jesus, não é para buscar Jesus, mas é para pertencer a um grupo. Eu pertenço a algo, eu faço parte de algo. E quando nós somos dirigidos e direcionados assim, e nós olhamos para o caminho que Deus nos apresenta, a porta larga, o caminho largo, o caminho estreito, nós somos tendenciosos a ir na porta larga, porque é onde vai a maioria. Aí quando eu estou lá na escola, a maioria faz aquilo que desagrada a Deus, e eu estou junto, porque eu não quero ser rejeitado. Quando eu estou lá no trabalho, a maioria, eles fazem coisas que desagradam a Deus, então eu vou caminhar junto um pouquinho aqui, eu vou ceder um pouquinho, porque eu não quero ser rejeitado, eu quero ser aceito. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser vistos como bonzinhos, como boas pessoas. Às vezes fugimos do embate, não, mas se eu fizer vai dar briga, se eu falar vai dar confusão.
E Jesus disse: eu vim trazer a espada. Aí nós entramos no todo mundo, mas todo mundo está indo, mas todo mundo está fazendo, ou ninguém, mas ninguém faz. Nós temos que orar aqui na célula, nós temos que convidar a gente, nós temos que fazer algo diferente, mas ninguém faz. Vamos com a multidão, vamos com a maioria. Ao invés de olharmos para Deus, ao invés de olharmos para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para os princípios de Deus e fazer o que Deus nos pede para fazer, nós ficamos passivos, seguindo a multidão, caminhando com a multidão. Como uma mulher do fluxo de sangue, caminhava com a multidão, mas mesmo em meio à multidão, ela tomou uma atitude diferente. Mesmo caminhando em multidão, ela resolveu não seguir o que a maioria fazia. Ela ousou ser diferente. Ela ousou acreditar quando ninguém acreditava. Ela ousou tomar uma atitude que ninguém tomou. Ela ousou fazer uma coisa que ninguém fazia. E por isso ela recebeu o que mais ninguém recebeu. Na porta estreita, às vezes nós somos humilhados. No caminho estreito nós somos rejeitados. Pelo caminho estreito as pessoas zombam de nós. Lá vai o irmão, aleluia. Agora está virado num pastorzinho. Pronto, fazia tudo errado, agora está dando uma de santão na porta estreita. Na porta estreita as pessoas não nos amam. Na porta estreita o mundo nos odeia. Na porta estreita as pessoas se afligem vendo Jesus em nós, no caminho estreito. Jesus disse: são muitos os que entram por ela, mas ele disse que na porta estreita poucos encontram, porque ela precisa ser procurada, ela exige uma vida de retidão. A porta estreita exige ter como referencial não o que os outros dizem, não o que o mundo diz, não o que a maioria diz, mas aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não importa se todo mundo faz, se a Bíblia diz que não, então é não. Não importa como todo mundo pensa, se a Bíblia pensa diferente, o meu pensamento está atrelado ao pensamento bíblico. Eu quero viver as verdades do reino de Deus, ainda que isso implique andar em um caminho estreito. Os discípulos de Cristo, irmãos, foram odiados. Paulo foi perseguido. Paulo foi assassinado, ninguém o defendeu. Os governadores da época criaram uma burla, culparam a ele. A maioria das pessoas não o amaram, muitos o odiaram, muitos o desprezaram. É a porta estreita. Mas quando nós apenas olhamos para o caminho, quando nós apenas olhamos para um momento, então nós somos tendenciosos a escolher a porta larga. Porque aqui todo mundo é meu amigo. Porque na porta larga ninguém vai brigar comigo. Porque na porta larga então não vou ter problemas com ninguém. Porque no caminho largo eu serei aceito pela sociedade. No caminho largo eu serei aceito pelas pessoas. Então nós escolhemos andar com a multidão. Mas para encerrar, no final de tudo, Jesus fala sobre o destino. Ora, irmão, o caminho é temporário, mas o destino é eterno. A verdade surge quando nós olhamos o destino final de cada um dos caminhos. Que o destino é a única coisa que nos pode levar a escolher a porta estreita. Nós só temos uma luz de racionalidade. Nós temos uma luz de certeza, de sabedoria e de escolha correta quando nós tiramos os nossos olhos do caminho e olhamos para o destino, porque Jesus disse que a porta é larga, mas o final é a perdição. No caminho estreito, o final é vida eterna, é salvação em Cristo Jesus. É quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos para frente, quando temos os nossos olhos fixos na ideia ou no conhecimento sóbrios de que o caminho é passageiro, mas o destino é eterno.
Então nós começamos a pensar que caminho vamos escolher. Quando nós conseguimos entender que, como a Bíblia diz, que a nossa vida aqui é apenas um vapor que sobe e logo vai embora, que o nosso tempo aqui é escasso, que passa rápido, e nós estamos em um caminho e um final dele. Onde chegaremos? Que caminho estamos trilhando? Que caminho nós escolhemos? A porta larga de prazeres de hoje, a porta larga do descompromisso, a porta larga que conduz à perdição? Ou escolheremos a porta estreita, que nos requer abdicação, que requer uma vida regrada pela palavra de Deus, mas é o caminho que nos leva para a vida eterna? A porta estreita é o caminho dos ceifeiros do Senhor. A porta estreita é a porta dos discípulos de Cristo. A porta estreita é a porta dos colaboradores do reino dos céus. Daqueles que compreendem que o tempo que nós gastamos e investimos aqui no reino de Deus não é perdido, ele é um tempo de investimento nas coisas celestes. Irmão, o caminho é estreito. Não dá para caminhar um pé em cada caminho. Nós podemos até eventualmente caminhar 1 ou 2 dias pela porta estreita. Depois 1 ou 2 dias nós escolhemos o caminho largo. Ou depois nós voltamos mais um pouco pelo caminho estreito. Mas como a Bíblia diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Nós estamos em uma caminhada e é de verdade. Nós não estamos aqui, irmão, brincando de ser igreja. Nós não estamos aqui porque não temos mais o que fazer. Não pregamos o evangelho de uma vida melhor aqui nessa terra. Nós pregamos o evangelho de uma vida eterna. O que nos importa não é o caminho que andamos. O que nos importa é o destino que teremos. Como Paulo disse, eu me alegro nas injúrias. Eu me alegro no sofrimento que eu passo por amor de Cristo. Ele disse, eu sei, eu estou num caminho, ele é estreito, é de dificuldades, mas a minha parte já está guardada, está reservada. Com expectativa, ele dizia, eu espero o dia do Senhor, o dia em que ele estaria com Cristo e com Deus para sempre. Em que caminho nós escolheremos? O caminho do esforço ou do pouco esforço? O caminho da maioria ou o caminho de Deus, de Cristo, de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de andar com Ele? O caminho da vida eterna ou o caminho da perdição eterna? Mateus 7,13, Jesus já nos dá a dica. Ele diz, entrai pela porta estreita. Escolha bem, fique em pé em nome de Jesus. Jesus nos oferece a oportunidade de escolha, a porta larga ou a porta estreita, o caminho largo ou o caminho estreito. Nós estaremos focados, direcionados pelo caminho ou pelo destino. Os nossos olhos, a nossa escolha é feita pelo dia de hoje ou pelo aquilo que estamos fazendo. É o objetivo que nos move ou é o momento? A escolha é diária, o caminho é passageiro, mas o destino é eterno. O caminho é passageiro, mas o destino é eterno. Feche